Olá, boa noite. Já está um pouquinho mais tarde hoje, como eu estou bem, ocupada agora preparando, né, para a reforminha lá no fundo, na minha área de fundo. Eu estou limpando tudo, tirando todas as decorações, os móveis, as coisas, né, que tem, as plantas, tudo. Então tem sido trabalhoso, mas tem sido bom. Me mantém muito ocupado o tempo todo. Bom, estamos agora no capítulo 40, eu acho, né, do livro de Jeremias. Jerusalém já foi tomada, os palácios foram incendiados, foram destruídos, o muro foi derrubado, para abrir brechas, né, para o povo passar. Ficam pedaços do muro, né, gente? Derruba um pouco, fica um pouco em pé, mas derruba mais do que deixa em pé, né? O templo também já foi tomado, né? Tocaram fogo. E vamos ver a continuação dessa saga agora, o que vai acontecer com o profeta Jeremias, né, depois de tudo isso. Ontem nós vimos, né, que foi a destruição do templo, da cidade, né, tocaram fogo em tudo, depois tocaram fogo no templo, nos palácios. Então vamos ver Jeremias capítulo 40, essa foi a primeira destruição de Jerusalém completa. Ela foi destruída assim 2 vezes, completa. Capítulo 40 do livro do profeta Jeremias, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, o deixou ir de Ramá, estando ele atado com cadeias, no meio de todos os do exílio de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. Então, quando Nabuzaradão invadiu, que era o general-chefe, né, do exército, invadiu tudo, tocou fogo em tudo, pegou o povo, né, só deixou os mais pobrinhos, pegou 90% da população, né, deixou só 10% lá, os pobres, né, e prendeu todos eles. Prendeu um no outro. Sabe como é que você leva aquele povo, né? Jeremias estava preso entre o povo. Eles estavam em Ramá. Ramá fica uns... Fica uns 7 quilômetros de Jerusalém. Não é muito longe, não. 7 quilômetros só, mas o povo estava andando a pé, né, gente? Então, de Jerusalém até Ramá, devem ter levado o quê? Andar 14 quilômetros com criança, com animal, com essas coisas tudo. Então, andam bem devagar, né? Não é uma coisa rápida. E era muita gente. Então, ficam 7 quilômetros, Ramá fica uns 7 a 8 quilômetros de Jerusalém. E o profeta também estava no meio do povo, sendo levado cativo para a Babilônia. Quando o comandante da guarda, versículo 2, quando o comandante da guarda encontrou a Jeremias, porque lembra que o Nabucodonosor falou para esse Nebuzaradão, mandou uma mensagem para Nebuzaradão que quando procurasse por Jeremias e desse para Jeremias a possibilidade de escolher aonde ele queria, se ele queria ir para a Babilônia ou se ele queria ficar, né, na cidade, se ele queria ficar ali no território de Judá.
Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias no meio do povo, porque aí ele foi procurar pelo profeta. Ele foi procurar pelo profeta. O rei mandou procurar pelo Jeremias para onde ele estava e que era para deixar ele livre. Aí ele saiu atrás, quem era Jeremias, que era o profeta, indicaram onde que estava o tal do profeta, ele foi lá. E o profeta estava com cadeias, atado com cadeias. Como todo o povo, os homens possivelmente, né, estivessem todos atados, as mulheres talvez não, e as crianças também não. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Gente, Nabucodonosor sabia das profecias. O Nebuzaradão, comandante, também sabia das profecias de Jeremias. E ele falou: O Senhor cumpriu aquilo que te falou pela tua boca. E agora o Senhor o trouxe. Tudo aquilo que o profeta falou, o Senhor trouxe. E ele sabia que o Senhor tinha trazido. Mas ele não se referia ao Senhor de Israel, ele se referia ao seu próprio Senhor também, porque todos eles tinham um Deus. Então, para eles, o Deus de Jeremias era o mesmo Deus deles. Eles não faziam distinção. Por quê? Porque os reis de Israel tinham se envolvido e tinham virado babilônicos também. Eles estavam cometendo os mesmos erros de Babilônia, estavam adorando os mesmos deuses de Babilônia. Olha o erro, gente. Olha o erro. Culpa de quem? Do próprio povo de Israel, que misturou as religiões todas e virou aquela confusão. Não havia diferença para esse Nebuzaradão, não havia diferença entre o Deus dele e o Deus de Israel. Versículo 3. E agora o Senhor o trouxe. Ele fez como havia dito. Tudo isso aconteceu porque pecaste contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Gente, as pedras clamando. O inimigo jogando na cara do profeta o pecado do povo de Jeremias, o pecado do povo do Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Está parecendo muito com os nossos dias, não está? Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 4. Mas agora eu te solto das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Eles estavam presos pelas mãos uns nos outros. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Gente, eu estou toda arrepiada. Toda arrepiada. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Mas antes de Jeremias se voltar para sair, acrescentou Nebuzaradão: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou vai para qualquer outra parte que te aprouver ir. Então o comandante lhe deu sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Se Jeremias tivesse ido para a Babilônia, ele não tinha morrido. Ele ia morrer de velho, mas não morrer da forma que ele morreu. Mas ele queria estar com o povo. O amor dele por Jerusalém, pelo povo de Israel, era maior do que a própria vida dele, ou a segurança da vida dele. Ele teria, gente, Jeremias teria sustentado pelo rei de Babilônia se ele tivesse ido. Mas o amor que ele tinha pelo Eterno era maior do que o amor que ele tinha pela própria vida. Por isso que ele não foi para a Babilônia.
ele tinha um contrato com o Eterno e ele não iria quebrar esse contrato. Versículo 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá. Mispá ficava acima de Ramá, onde o povo estava. Ele deixou o povo lá e foi para Mispá. Mispá fica a 14 quilômetros de Jerusalém. Não é muito longe. Para hoje, né? Para aqueles dias era uma distância boa andando, né? E ele foi para Mispá e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhes havia confiado os homens, as mulheres e os meninos, os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia. Vieram ter com Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jaazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Então, quando os oficiais dos exércitos no campo, eles e os seus homens, e o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, quando esse povo, esses oficiais que haviam fugido, tá? Eles haviam fugido e tinham escapado de serem levados cativos. Todos esses homens, que eles eram oficiais, eles eram do exército, souberam que o rei Nabucodonosor tinha colocado a Gedalias como o administrador da terra, foram para lá, para Mispá, para ficar com ele. Versículo 9. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi o rei de Babilônia, e bem vos irá. Quer dizer, ele falou, olha, mas foi o que Jeremias falou, se vocês se submeterem, vocês vão sobreviver, né? Eu mesmo habitarei em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, mas vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Então, esses oficiais haviam tomado algumas vilas para sobreviverem. Quem sabe até aquelas duas que eram fortalezas, né, que tinham fortalezas que não foram destruídas por Nabucodonosor. Versículo 11. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispá, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. O povo que tinha fugido antes de Nabucodonosor chegar, e que estava em Moabe e Edom, quando souberam que tudo já tinha acontecido, a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída, o templo não existia mais, estava tudo perdido, eles estavam lá, tinham migrado, né, tinham fugido, aí voltaram para Judá. Então, acabou que ficou um aglomerado grande de remanescentes, né? Mas vai ter mais erro, viu, gente? Só estou avisando para vocês que ainda não acabou a saga de Jeremias. Ainda estamos no capítulo 40. Os erros continuaram. Tá? Versículo 13. É com muita tristeza, mas é. Como nos nossos dias, os nossos erros nunca
nunca acabam. Cometemos sempre. Versículo 13. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá. Está vendo como muitos fugiram? Quando a cidade estava sendo cercada, alguns, eu acho que escaparam. Lembra quando os caldeus deixaram o Nabucodonosor e o exército saiu para encontrar com o Egito? Eu acho que naquela abertura, muita gente escapou. Muita gente, porque eles acreditaram na profecia de Jeremias, senão eles não tinham escapado. Eles acreditaram na profecia de Jeremias. E quando o exército saiu para enfrentar o Egito, eles, como o Jeremias tentou fazer também, mas foi preso, né? Então, muita gente fez aquilo. Versículo 13. Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispá. Viu? E lhes disseram, sabes que Baalis está por aqui? Deixa eu ver. Não, Baalis não está por aqui. Pensei que ele estivesse naquela lista que veio Gedalias, Ismael, Joanã. Eu só estou meio tendo certeza que ele não estava, não. Porque esse rapaz aqui é bem mauzinho, viu? Eles disseram, sabe que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida? Ismael está aqui. Uhum. Olha aqui. Um espião. E disse, sabes que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Erro. Ele devia ter dado crédito. Onde tem fumaça, tem fogo. A brasa está acesa. Hoje nós temos essa noção, né, gente? Talvez naquela época eles não tivessem essa noção. Mas esse Ismael aqui, ele estava naquela lista que veio a Gedalias e Mispá. Era o primeiro da lista aqui, ó. E ele era judeu. E traiu o próprio irmão. Versículo 15. Então Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispá, permita-me ir e ferir a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque te tiraria ele a vida? E todo Judá que tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa. O que dizes acerca de Ismael é falso. Esse foi o capítulo 40. O escrivão de Jeremias fazendo um diário, né? Contando o que estava acontecendo depois da destruição de Jerusalém. Então, aqui termina o capítulo 40, gente. É um capítulo pequeno. Eu vou ler o 40. Dá para ler o 41 também. Aí a gente acaba com esse pedaço aqui, né? Capítulo 41, versículo 1. No sétimo mês, já tinha no sétimo mês. Foi no sétimo mês, acho que foi no quarto mês, né? Que a cidade foi no quarto mês, quer dizer, no sétimo mês, 4, 5, 6, 3 meses depois, gente. 3 meses depois da destruição de Jerusalém, aconteceu essa tragédia. No sétimo mês,
3 meses depois da destruição, 3 meses depois que Nabucodonosor tinha deixado Gedalias como o gerente, né, da Judéia. Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, veio com os oficiais do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, enquanto comiam ali juntos. Levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando aquele que o rei de Babilônia havia posto sobre a terra. Não falei para vocês que ele devia ter ouvido? Também feriu Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, como também aos caldeus, homens de guerra, que ali se achavam. Olha o que esse homem fez. No segundo dia depois do assassínio de Gedalias, sem ninguém o saber, vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada e as vestes rasgadas e os corpos retalhados. Traziam nas mãos ofertas de cereais e incenso para levarem à casa do Senhor. Saiu-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, em Mispá, que ia chorando. Quando os encontrou, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Quando eles entraram na cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou numa cisterna, ele e os seus homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate a nós. Temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou em paz e não os matou como a seus irmãos. Ora, a cisterna em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é a mesma que fez o rei Asa, como parte da sua defesa contra Baazã, rei de Israel. Foi esta mesma que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Ismael, filho de Netanias, levou-os cativo e foi-se para passar aos filhos de Amon, os abonitas, que eram parentes da mesmo sangue de Abraão. Ouvindo Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que com ele estavam, todo o mal que Ismael, filho de Netanias, havia feito, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeon. Quando todo o povo que estava com Ismael viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os oficiais dos exércitos que com ele vinham, se alegrou. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá virou as costas e voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e se foi para os filhos de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais dos exércitos que estavam com ele tomaram a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os oficiais da corte que havia recobrado de Gibeon. Então, pelo texto, a gente percebe que muitos da família real ainda estavam ali. Deviam ser primos, parentes, né? Filhos dos outros irmãos, dos outros filhos de Oséias, né? Do rei Oséias. Devia ser filho neto, filho, né? Sobrinhos.
Então tinha gente, ainda tinha homens de guerra que tinham escapado daquela vez, né? Que correram de Jerusalém. Eles acreditaram na profecia de Jeremias, né, gente? E esse homem, Joanã, quantos homens ele fala? Tomou os seus homens e foram pelejar contra Ismael. Tomaram todos os seus homens, deviam ser homens de guerra também, né, que tinham escapado. Devia ser assim como fizeram um exércitozinho, né? Como é que chama isso, gente? No Brasil tem essas... eu esqueci o nome, faz aquela turminha, como se fosse uma gangue, né? Versículo 17. E partiram, indo habitar em Gerute Queimã, que está perto de Belém. Então eles desceram de Mispá, que estava lá em cima, de onde o Nabucodonosor tinha deixado, e foram para Belém, lá embaixo, perto de Jerusalém. Belém fica assim, uns 2 quilômetros de Jerusalém, é grudado, tá? Bem pertinho de Jerusalém. E partiram, indo habitar em Gerute Queimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, eles os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Porque essa situação ia acabar chegando no ouvido de Nabucodonosor. Nabucodonosor ia ficar pau da vida com o que havia acontecido ali. Então o povo ficou perto de Belém, porque Jerusalém estava destruída, então não tinha como ficar em Jerusalém. Estava completamente destruída. Tinham tocado fogo na cidade, né? Então eles foram para Belém, que é perto, porque fica perto da saída para ir para Gaza, para entrar lá, né? Descer mais um pouco para entrar no Egito. Que eles ficaram com medo quando Nabucodonosor ouvisse a história do que havia acontecido, ele ia voltar, ia matar todo mundo. Mas de qualquer forma, quase todos eles morreram, inclusive o profeta Jeremias, né? Mas não aqui. A história vai continuar. Então, hoje lemos o capítulo 40 e o capítulo 41. Já terminou. Falei que eram curtos. Gente, vocês veem que no meio da destruição, mais mortes. A terra realmente, ela está bem suja, né? E quantas mortes, quinquilhões de mortes já teve depois disso, né, gente? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi terrível. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora toda essa destruição que está havendo, toda essa matança que está havendo na Terra agora. Eu hoje estava pensando, gente, está muito difícil viver na Terra. Está nojento viver na Terra. Dá nojo viver aqui. Realmente. É como, sabe, o cinismo hoje que está reinando na Terra é muito grande. Muito grande. São situações que você olha assim e pensa, meu Deus, onde é que isso vai parar? Eu estava ouvindo hoje uma situação que está acontecendo em Israel também. As crianças lá sendo levadas a coisas assim bem difíceis, sabe? Não é diferente do que está acontecendo no Brasil. Lá em Israel, eles estão muito se envolvendo muito com a bruxaria agora. Gente, bruxaria. E as crianças estão falando, não, eu sou bruxa, eu sou bruxo. Crianças falando isso. Crianças judias.
Os brinquedos são assim, induzindo as crianças a esse tipo de coisa. O reinado do anticristo. O reinado do anticristo. Estamos entrando nele com os 2 pés. Uma nação que é supostamente separada para o sacerdócio real, se envolvendo com o outro lado. Você quer saber por que essas coisas estão acontecendo em Israel, todas essas guerras, esses ataques contra Israel? Pecado. É, pecado. Estão se envolvendo com as coisas de Babilônia. Mesma coisa aconteceu aqui, lembra? Desde que estudamos o profeta Isaías, eu disse isso. Eles estavam enamorados da astrologia e da feitiçaria de Babilônia. Aonde é que são os Daniéis da vida? Aonde está Daniel dos nossos dias? Que mesmo na Babilônia, aprendendo toda a bruxaria da Babilônia, ele não se contaminou. Temos que nos firmar no eterno, viu, gente? A única coisa que eu vou dizer para vocês é que nós temos que nos firmar no eterno. Só isso. Cada um que cuide de si mesmo e da sua vida espiritual. Olhando para o alto, olhando para o Senhor dos Exércitos e olhando para Jesus de Nazaré, nosso sumo sacerdote. E pedindo a misericórdia dele por todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma boa tarde, uma boa noite no Brasil. Tchau, tchau.